Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, diretamente gravado dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos falar de vôlei e vamos conversar com Henrique Neto. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer bater esse papo contigo. Henrique, sentado, a gente parece do mesmo tamanho, mas quando eu te encontro, eu lembro que eu não sou tão grande assim. Você tem uma boa altura. Eu tenho 1,87, quase 1,90, exato. mas eu fico assim, olhando pro Henrique. Eu falei, porra, ou é jogador de basquete ou é de vôlei. No caso é vôlei. Ex-atleta, né? E joguei profissionalmente durante acho que 6, 7 anos. Basicamente depois que eu fui campeão mundial, o primeiro título do Brasil no masculino, né, em 89, geração do Marcelo Negrão, etc. Eu fui contratado pelo Banespa, acho que você sabe dessa história, né? E do Banespa eu me profissionalizei muito rápido, ali naquele timaço que tinha Maurício, Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, né? E o pessoal da medalha de prata também, né? A geração de prata de Los Angeles, Montanaro, Léo, Mauri, timaço. E joguei depois, joguei 2 temporadas no Banespa, depois mais 2 na Telesp, depois foi encampada pelo Olímpicos e encerrei a carreira muito precocemente para fazer a transição e virar gestor esportivo. Por que foi precoce? Foi uma questão esportiva? Uma questão foi uma decisão de carreira? que, na verdade, foi uma decisão que conciliou diversos fatores, né? O primeiro deles é uma questão já de lesão crônica, né? Pelo overuse, né? Nas seleções de base, treinamento muito puxado, era uma outra época, né? Não só a minha geração, acho que as outras gerações sofreram até mais do que a nossa. Mas eu tinha alguns problemas crônicos de contusão, né? Meniscos laterais dos 2 joelhos, tendinite no ombro, né? Nos 2 joelhos também. Mas mais do que isso, eu vi ali uma dificuldade grande de conseguir conquistar um espaço, uma vez que a minha geração ficou um pouco espremida entre a geração que ganhou a medalha de ouro em Barcelona, né, em 92, e esses caras eram meus companheiros também, com diferença de 2, 3 anos só, e a geração que veio logo em seguida, que aí era Náubia, Gustavão, Giba, Ricardinho, e por aí vai. Então a minha geração ali, os nascidos em 71, 72, 73, ficaram meio espremidos, e eu via que seria muito difícil eu ser um grande jogador, embora tivesse frequentado as seleções de base, mas nunca tinha sido convocado para a seleção principal. O Zé Roberto Guimarães, que era o técnico da masculina em Atlanta 96, fez uma renovação, né? Eu não apareci nessa lista, né? Nem na lista extensa, na lista grande, e aí decidi encerrar a carreira e fazer a transição, que era o momento da chegada das grandes empresas, dos grandes grupos de investimento para o desenvolvimento do marketing esportivo como a gente conhece hoje. Isso era começo dos anos 2000. Antes, a transição é 96. Você tinha alguns exemplos, você tinha o Nations Bank lá no Vasco, né? No seu Vasco. O Nations Bank no Vasco, você tinha a IMG no Flamengo e no Grêmio, você tinha a cogestão Palmeiras Parmalat, né? Então você tinha algumas iniciativas começando aí a surgir, né, em meados da década de 90, e foi exatamente o momento que eu decidi encerrar minha carreira. Meu técnico era o Bebeto de Freitas, foi meu último treinador, um cara muito importante para mim também, nesse processo decisório. E aí eu fiz a transição, fui para a faculdade, me formei em marketing, depois fiz pós-graduação em gestão de negócios para realmente me tornar um gestor esportivo. Bebeto faz falta, né? Faz falta. Posições, né, difíceis, um cara polêmico. Ele tinha um gênio difícil. Um gênio difícil, mas né? Ele era muito inteligente. Muito inteligente, né? Um cara muito verdadeiro, né? E que no final do dia estava preocupado ali em ajudar no desenvolvimento das pessoas, né, e buscar a melhor performance de cada um, que refletiria ali na performance coletiva, uma vez que o vôlei é o esporte mais coletivo de todos, né? Não adianta você ser um grande atacante se não tem alguém que consiga fazer uma boa recepção, um bom levantamento. Não existe jogada individual, não existe, né? Qualquer. Não existe. Bom, eu cheguei a entrar nesses assuntos, porque eles são, né, um vai puxando o outro, mas eu não disse o seu cargo hoje. Você é diretor de Marketing Comercial e Novos Negócios da CBV, Exatamente. da Confederação Brasileira de Vôlei. E a gente vai falar, eu quero voltar depois para a gente falar um pouco de transição de carreira, de preparação, mas eu acho que a gente tem assuntos quentes que a gente pode começar tratando. Teve uma reportagem que a gente publicou no Sport Insider nesse último mês, deve fazer um mês que a gente publicou, sobre a intenção de se criar uma liga de clubes para gerir o campeonato de maneira apartada ou não da CBV, enfim. Eu queria entender essa história. Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo meu retorno à CBV, né? Eu recebi uma proposta do presidente Radamés,
uma oportunidade, né, de voltar ao vôlei. Eu fiquei muito tempo fora do vôlei, você sabe disso, né, no comando aí de programas de sócio-torcedor. Na Golden Goal primeiro, né, depois CSM, né, enfim. E ainda não tinha o grupo Sisu constituído, mas com o Cadu, com o Mauro, né, com aquele time lá, Moza, Daniel, etc. Os caras que eu tenho muito carinho, né, muita gratidão, foi uma super escola, e lá a gente conseguiu montar grandes projetos, né, como o próprio Nação Rubro-Negra, que é o projeto de sócio-torcedor do Flamengo. Ali naquele início, né, dessa nova gestão chamada Chapa Azul, né, que venceu as eleições do clube em 2013. Então fiquei muito tempo ali, na época da pandemia, fiquei também como diretor-geral da Master Franquia das escolinhas do Flamengo. Na época eram mais de 250 núcleos espalhados no Brasil inteiro, onde você trabalhava a marca do clube, você trabalhava os consumidores do futuro, você tinha uma geração de royalties interessante para o clube, né, uma forma terceirizada, talvez o projeto mais longevo que o Flamengo tem e que revelou, né, grandes ativos como Vinícius Júnior, outros mais, Felipe Vizeu, vários passaram por ali. E surgiu uma oportunidade de voltar ao vôlei, né? Na minha posição, à época, estava o Marcelo Hagrives, que você conhece bem também, né? A gente tinha trabalhado junto nos projetos de sócio-torcedor, na época do Movimento para o Futebol Melhor, né? Ele foi Ambev, né? Naquela época lá, depois acabou sendo Maracanã, o Debrecht, trabalhou com o Pedro Monteiro também na Effect Sports e tal, e o Marcelo, que é um cara que também jogou vôlei, né? Foi um grande atleta, né? Participou das categorias de base. É maior do que eu, inclusive, né? Do ponto de vista do tamanho. O Marcelão deve ter uns 2,5, né? Alguma coisa assim. A gente sempre teve um alinhamento de ideias, de visão muito grande, né? Desde a época que nós fazíamos o programa de sócio-torcedor do Botafogo e ele, pela Ambev, no Futebol Melhor, atendia o clube. Então a gente tinha esse alinhamento e o Marcelo recebeu uma proposta para ir lá para o Volleyball World, que é o spin-off da Federação Internacional, que cuida de direitos, que cuida da parte comercial, da parte de marketing, etc., que é um pouco do que a gente vai falar aqui, talvez como um benchmark. E o Marcelo me contou a passagem dele ali, pela CBV naquele momento, e me disse que tinha aceito a proposta de ir para o Volleyball World, ele ia morar em Lausanne, lá na Suíça. A esposa dele, que é francesa, né, também estava sendo transferida, né, então a coisa estava ali bem encaixada, né, bem encaminhada para ele, e ele só via um cara que podia tocar o projeto, né, dar continuidade àquela semente que ele tinha plantado. Basicamente ele falava do trabalho de mapeamento e cadastramento de toda a base de fãs brasileiros de vôlei, e é um universo gigantesco. A gente tem pesquisas que mostram que talvez 50% da população tem algum envolvimento com o vôlei em algum nível. Então o número era 96 milhões, esse número já subiu. Enfim, em algum relacionamento, algum interesse do vôlei em algum nível, essa população tem. Então, assim, é 50% da população brasileira, então é muita gente. E o Marcelo via ali uma oportunidade de fazer um trabalho relacionado, né, de relacionamento e depois de monetização e fidelidade com os fãs, mais ou menos no mesmo princípio, né, que a gente adotava nos programas de sócio-torcedor, com a diferença que, nesse caso, não há nenhum tipo de rejeição, né? Nós estamos falando de brasileiros, né, que param para assistir o vôlei quando o Brasil joga, seja num campeonato mundial, numa liga das nações ou numa Olimpíada. O vôlei de praia, por exemplo, é o ingresso que esgota mais rápido, né? E esse ano em Paris, ano passado em Paris, foi um espetáculo ali, né? Com a arena de vôlei de praia montada aos pés da Torre Eiffel. E o Marcelo começou esse trabalho, que é um trabalho de B2C, né, um relacionamento da confederação com o seu fã, o fã do vôlei brasileiro, o fã do vôlei Brasil, pensando no desenvolvimento de novos produtos, sobretudo na esfera digital, onde iria formar um ecossistema, vamos dizer assim, né, com o uso da tecnologia, com o uso do marketing de relacionamento, o marketing direto, o marketing digital, para exatamente isso, né, identificação, relacionamento e monetização futura desses fãs que sempre sempre demandaram muito e eram pouco atendidos, né? A CBV ela tem um histórico muito grande, desde a época do Nussmann, lá no final dos anos 70, passando pela década de 80 inteira, com o Braguinha, né? Com as empresas que entraram, Pirelli, Fiat Minas, Bradesco, Supergasbras, e existe essa relação, né, natural do vôlei, talvez até antecipando a chegada do marketing esportivo no Brasil, em meados mais estruturalmente, né?
estruturadamente, na verdade, na década de 90, mas a CBV sempre teve o próprio patrocínio do Banco do Brasil, que no ano que vem completa 35 anos, né? É o patrocínio mais longevo, é o grande benchmark mundial de um patrocínio esportivo. Então a CBV sempre teve essa característica, né, do relacionamento com o mercado, né, e com os governos. Então em B2B e em B2G, mas em B2C... B2G eu nunca tinha ouvido. B2G. Business to government. To government, exatamente. Então isso a CBV sempre fez muito bem, né, e é característico dela e há muitos e muitos anos, né. Mas em B2C não, né, e o Marcelo sacou essa oportunidade e começou a fazer esse trabalho e lançou alguns produtos super interessantes, né, que começava inclusive a dialogar com a geração Z, como por exemplo o Fantasy Game da Superliga, né? Nenhuma outra federação ou confederação, nem mesmo a CBF tem. Quem tem o Fantasy Game é o Cartola, que é o Grupo Globo, que é o parceiro de mídia, né? Também o nosso parceiro. Eu lembro de conversar com o Marcelo Hargreaves, acho que é assim que fala o sobrenome dele, em 2020, 2021, por ali. Isso. Ou seja, além de tudo, ainda tinha um componente da pandemia que estava puxando o consumo de produtos digitais. Tinha uma demanda muito grande por conteúdo enquanto a gente estava preso em casa. Isso. Então, era o momento de se começar a trabalhar essa linha. Exatamente. Mas quanto que ele conseguiu avançar? Então, ele conseguiu. Na época que eu cheguei, e é engraçado que parece que tem muito tempo que eu já estou de volta, mas não. Eu não cheguei, tem 2 anos e 8 meses ou 10 meses, alguma coisa que eu estou de volta. Já deu para fazer muita coisa, né, dando sequência àquilo que ele tinha plantado lá. Então hoje a gente já ultrapassou a marca de meio milhão de nomes cadastrados no banco de dados. Estamos fazendo todo o trabalho de enriquecimento, né? É uma base já higienizada, deduplicada, enriquecida em alguns casos, porque responderam um censo. E na sequência daquilo, né, além do próprio Fantasy Game, que a gente deu continuidade e tudo mais, eu consegui avançar com algumas pautas que ele não deu tempo dele dar sequência, mas estava no plano. Por exemplo, o nosso e-commerce. Né? Então, quando eu cheguei, ele tinha acabado de fechar o contrato com a Riachuelo, né, com a marca Bodywork, que passaria a vestir todas as nossas seleções, o Vôlei Brasil como um todo, na praia, na quadra, etc. E ali era um momento muito interessante, porque a gente imaginava que a gente ia conseguir fazer essa mistura, né, do esporte com a moda, com a cultura, com o comportamento, com a música, que nós temos ambiente para isso, sobretudo no vôlei de praia, né, quando você pensa no vôlei de praia, que fazendo um benchmark do que faz, né, o trabalho liderado pelo Ivan lá na WSL é basicamente aquilo, a gente fazer a vila do vôlei acontecer e ter outras atrações, né, e capitalizar, rentabilizar isso a partir de licenciamento de produtos, né, saindo inclusive da esfera de performance só, e entrando numa coisa de comportamento, de lifestyle. Foi muito boa a experiência, muito interessante a experiência com a Bodywork, né, da Riachuelo. Fomos até a Olimpíada, depois da Olimpíada, eles resolveram... Aliás, em Paris só dava a nossa camisa, né? A gente via a camisa do vôlei em todas as modalidades esportivas, que era um motivo de orgulho pra gente, né? Muito grande. Mas eles tiveram algumas dificuldades. É uma grande varejista, talvez uma das maiores do Brasil, se não a maior, e quando você fala especificamente daquelas necessidades, daquelas características que o esporte imprime, ele impõe, não é tão fácil assim o desafio logístico deles. Então, não só a questão do fornecimento em si, como também da distribuição desse material no varejo, né? E o desenvolvimento de linhas e uma diversificação, né, desses produtos, etc. e tal. Em combinação com a própria Riachuelo, nós fechamos um acordo com a Maju. A Maju é a que faz todo o trabalho de licenciamento da XP. Então, e da B3 também, a loja da B3 é operada pela Maju. Então a loja da XP também online é feita, o camarote N1 lá no Carnaval também, os produtos oficiais são feitos pela Maju. E em complemento à Riachuelo, nós lançamos o Vôlei Shop, que era o nosso e-commerce, que estava presente ali tanto no ambiente digital quanto também nos nossos eventos,
né? E foi um sucesso, né? Foi muito bacana. A Maju complementava os produtos da linha da Riachuelo, que acabou não conseguindo ir além do performance. Então, o que tinha lá era camisa de jogo, agasalho, etc. Tal. A gente queria ir além, mas não foi possível. Depois da Olimpíada, eles tomaram a decisão, pelas dificuldades que tiveram ali e tal, e do entendimento estratégico, que eles não iriam continuar. E imediatamente, né, eu fui correr atrás de um novo fornecimento de material esportivo no primeiro ano, na verdade, do ciclo olímpico, do próximo ciclo que vai até Los Angeles 28. Era um momento ali apertado, porque a gente já estava prestes a começar a próxima temporada. A nossa Superliga ela começa a temporada em novembro. Né? Tudo bem que a marca esportiva não tem uma ligação ainda, né, direta com a Superliga. A gente pretende que tenha, essa coisa mais centralizada que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é um momento propício, porque está todo mundo falando do assunto. Exato. E aí, Rodrigo, eu acho que eu conversei com todas as marcas. Né? Tivemos 3 propostas. Tivemos uma proposta da Reebok, uma proposta da Diadora e uma proposta da Volt. A Volt nos agradou demais, primeiro por ser brasileira, segundo por ter o parque fabril próprio, né? Uma empresa... a Volt é a marca esportiva do grupo que tem a Spiller, que é a fábrica, né? como motor ali, propulsor da produção. Então a gente tinha em tese a produção na nossa mão, né? E a liberdade de criar, e a liberdade de distribuir, etc. Eles compraram demais o nosso projeto. A empresa está crescendo muito, ela patrocina, se não me engano, 12 clubes entre Série A do futebol, né? Entre Série A e Série B, e eles entendiam ali que estrategicamente tinha chegado o momento de internacionalização. E nada melhor do que o nosso vôlei para poder provocar isso. Então foi uma super vitória para a gente está super feliz. Vendemos muito bem esse ano, no primeiro ano, com toda a correria, com todo atropelo, com toda a dificuldade. A gente fez uma venda que eu acho que já ultrapassou aí, sem dúvida, 35 mil peças. Né, em menos de um ano, tá? A gente começou de fato, colocamos o produto à venda na VNL, isso foi abril, né, desse ano, então a gente já está se aproximando aí dessa marca de 50 mil peças, rapidamente. Já estamos com a próxima coleção no forno. Eu vi o modelo da camisa hoje, está linda. Um sucesso absoluto de vendas. E a gente está agora numa crescente, tentando diversificar. E aí o Vôlei Shop e o nosso projeto de licenciamento começa a ganhar mais corpo, né? Então foi um segundo projeto que a gente conseguiu colocar de pé muito rapidamente. Eu lembro de conversar com o Fernando Kleiman, que é um dos sócios da Volt, e ele eu entrevistei ele no momento que estavam prestes a anunciar a parceria. E ele contou que além assim do fornecimento para o futebol, para a Série B, vários clubes de Série B, que é onde ele encontrou ali clubes que estavam saindo da marca própria, estavam precisando ter uma grife diferente. Mas ele falou que tinha ali um plano de expansão da própria Volt para lifestyle, como vocês chamam, né? Ou seja, para as roupas casuais, para gerar... Na verdade, ele já tem, tá? Isso, tem a Volt Lifestyle. Ele tem, mas o lance é que ele queria estimular que os consumidores vissem na Volt uma marca que pudesse ser usada no dia a dia. Isso. Né? E aí o vôlei cabia muito bem, porque o bem. vôlei tem essa parte aspiracional. Ele, como você falou que na Olimpíada o pessoal estava usando os materiais de vocês, era isso que ele estava encaixando, além da questão de alta performance e tal. E é uma empresa de Santa Catarina. Eles ficam sediados em Joinville. É um pessoal espetacular, tanto o Fernando quanto o Cauê, os demais sócios lá, assim, uma relação muito próxima da gente. E sempre assim, muito prestativos, né, para poder corrigir as falhas rapidamente, né, mudar a rota e fazer a coisa acontecer como a gente imaginou, né, numa escalada e no final do dia, um bom atendimento ao vôlei fã, que sempre reclamou que a camisa nunca esteve no varejo, que ninguém conseguia comprar as camisas, né, nos períodos anteriores, e dessa vez a gente tem uma diversidade enorme. Lançamos a camisa anti-preconceito, lançamos a camisa agora anti-racismo. Então, o torcedor do vôlei ele tem uma gama enorme de produtos e terá mais quando a gente conseguir lançar essa parte do lifestyle mais ligado, inclusive, com aquele ambiente da praia ali. Só aproveitando essa parte de fornecimento de material esportivo, as virtudes você já citou e eu posso até reforçar, assim, até falando com o clube de futebol, é muito comum um relato de que uma marca brasileira ela costuma ter um atendimento melhor ao clube. Então, se o clube precisa fabricar 20 mil peças, ou 10 mil peças, ou 5 mil peças para abastecer uma loja, para fazer um desenho diferente,
a agilidade de uma empresa brasileira é muito maior do que de uma Nike, Muito Adidas maior. ou uma Puma, porque essas marcas elas importam tudo. Então, Importam tudo e tem todo um processo de Isso. aprovação que normalmente é fora do Brasil. e que leva assim, E 18 meses. Exatamente. Então, assim, a gente a nossa dinâmica não permite isso, né? A gente precisa ser ágil, né? Sobretudo quando você quer aproveitar uma oportunidade. Um título, por exemplo, de um mundial, você consegue rodar uma camisa e colocar no varejo no dia seguinte, do dia quando você tem a fábrica na mão, inclusive, que é o caso da Volt e da Aspira. Né? Essa é a virtude. Agora, do outro lado, tem que a Volt é uma marca ainda desconhecida. Enfim, quanto que você, no papel de diretor de marketing, de quem toma essa decisão, apanha de torcedor? Porque você, pô, Volt não, cara. Era para fechar com a Under Armour, porque é americana, entendeu? É gringa. Quanto que isso passa por você? Não dá para negar que isso acontece, obviamente. Né? A Volt está num processo, é uma empresa jovem, inclusive, né? Ela nasceu na pandemia, mas é impressionante o desempenho. Né? E, obviamente, que a gente está ali e eu vejo como a possibilidade realmente de ajudar na construção dessa marca. Então, é uma troca. Né? É uma empresa brasileira, altíssima qualidade do produto. Então, toda reclamação, toda desconfiança cai por terra quando a pessoa compra a camisa, pega ela na mão, veste um caimento perfeito, um tecido espetacular, né, um cuidado, né, contando uma história. A gente homenageou os povos indígenas, os povos originários na primeira coleção. A segunda coleção agora vem com as questões naturais do Brasil, vamos dizer assim. Né? É um projeto muito cuidadoso, né, e muito bem feito. E aí, aquele pré-conceito, né, inicial acaba caindo por terra quando você tem um endosso de todo mundo, incluindo os atletas, tá, que participaram ativamente da questão de modelagem, de corte, de ajuste, etc. e tal. A gente faz questão que seja assim, né, e assim, e não há ninguém até hoje que reclamou e tudo mais. Então, tem aquela desconfiança, aquele pré-conceito inicial, mas ele cai por terra muito rápido quando a gente faz um trabalho sério, né, e com dedicação. Tenho convicção de que é sobre marca. É uma questão de branding. Né? Até porque muitos dos materiais, às vezes, são os mesmos. Muitas das fábricas, às vezes, são as mesmas, né? Tratando de maneira geral. Mas a marca ainda é desconhecida. Ainda é desconhecida. E é por isso até que a CBV faz sentido para eles também, né? Porque vocês ajudam a legitimar a marca. Mas enfim, a gente abriu aqui um parênteses para falar de material esportivo. Eu ainda estou curioso com o arco que você está desenhando, porque eu te perguntei, e a liga? E você voltou e está traçando uma história. Eu estava contando aquilo que eu dei prosseguimento, aquilo que a gente conseguiu avançar, né? Estava lá no projeto original, mas eu consegui colocar em prática, né? O primeiro deles foi a questão do e-commerce, né? E não só do e-commerce, mas da loja, do Volley Shop, que hoje é uma realidade, né? E do licenciamento de produtos, que a nossa ideia é crescer e virar realmente uma linha significativa, né, na nossa receita. Mas não só isso, a gente conseguiu colocar em prática o licenciamento das escolas oficiais de vôlei, em parceria com a ESM, né, do Nando Ferreira e do Fernando Maroni, que inclusive também é o gestor lá do Vôlei Renata. E o Renato Dávila também, que foi CBV, hoje é o presidente da Federação do Rio, e a gente lançou esse projeto, que é um projeto que licencia método e marca da CBV para escolas, condomínios, associações, clubes, enfim, academias, etc., no modelo que guarda uma certa simplicidade, mas que estrategicamente é muito importante para a gente. Por quê? Porque primeiro a gente consegue distribuir, né, o vôlei brasileiro, a nossa marca, né, e o projeto chama-se Academia do Vôlei, né, e tem a marca lá com os símbolos da CBV, etc., com as cores, e o método, né, que tem um alinhamento com o que a gente pratica lá em Saquarema, né, desde as categorias de base. E isso é muito interessante, porque você ajuda a impulsionar esses pequenos negócios no Brasil inteiro, faz o Brasil jogar voleibol. É importante a gente continuar nesse processo, né? Uma vez que você tem muita concorrência hoje, inclusive de games, né? Onde a criança não precisa nem sair de casa, né? E os outros esportes também, o advento dos esportes jovens, como o skate, né? Como o próprio surf, e o basquete, que sempre teve uma relevância, a ginástica artística, né? Por conta de toda essa onda aí de grandes atletas que surgiram.
E, então, assim, a gente precisa fazer o Brasil jogar, voltar a jogar vôlei, né? Na minha época, nos anos 80 ainda, lá na escola e tudo mais, todo mundo queria jogar vôlei, né? Isso ainda acontece, a gente tem cerca de 16 milhões de praticantes no país, mas a gente tem um potencial muito maior. E aí, estrategicamente importante esse projeto, por quê? Porque, na realidade, quanto mais fãs você tem, e aí essa é a minha tese, né? Quanto mais fãs você tem consumindo ou praticando, mais marcas você irá atrair, né? Então o processo, né, de baixo para cima, ele é esse, né? Primeiro, os fãs, quem são esses caras, como é que a gente se relaciona com ele o tempo inteiro, né? E como é que a gente estimula esses fãs a praticarem o vôlei. As marcas começam a olhar para isso, né? Se você tem esse canal, você tem esse controle, você tem essa distribuição, eu quero falar com esse público. E a gente começa a diversificar a nossa possibilidade de ter outras marcas além daquelas que a gente sempre teve, né? Como o próprio Banco do Brasil, que, como eu falei, ano que vem faz 35 anos de um patrocínio espetacular, que fez a virada completa e proporcionou o nosso vôlei chegar, obviamente combinado com vários talentos, né? Incluindo aí Bernardo e Zé Roberto, obviamente. Mas os presidentes que passaram por lá e os atletas que surgiram desde as categorias de base e tal, e a gente precisa retomar isso. Então, para mim, a sequência é essa. Os fãs, né, consumidores e praticantes, marcas, né, recursos, e aí sim os recursos investidos vão gerar as medalhas. Não o contrário. O fomento, talvez, do recurso público, né, e dos patrocínios mais tradicionais, e você só investe ali na alta performance. Isso deu resultado por 30 anos, né? Mas será que vai continuar dando? Então, a minha interrogação, a minha provocação ali, na minha chegada, era então, assim, eu tinha, a minha visão era muito estratégica. Era de legado e de estratégia. Então, eu preciso trabalhar isso, aproveitando, né, aquele início lá que o Marcelo plantou, e lançamos a escolinha, né? Então, a escolinha é no modelo de franquia? Licenciamento. Paga-se um valor anual para ter a marca e o método, tem um treinamento específico, e aí o que é legal, Rodrigo? A gente começa a mapear. A gente sabe quem está praticando o vôlei, né? E começa a ter uma interação maior. E o meu objetivo é começar a dar mais foco a esse projeto cada vez mais já a partir do ano que vem. Esse ano, um ano dificílimo para a gente, né? Primeiro ano do ciclo olímpico. Naturalmente as marcas se afastam. Era ano de renovação de todos os contratos, incluindo contratos de parceiros como o Globo. Então, assim, a gente ainda está com o name rights da Superliga em aberto. Então, assim, um ano muito focado para mim no comercial, e ele não acabou. Ele vai até o último minuto do dia 31, porque tem coisa acontecendo e tomara aí que a gente consiga outras novidades, né, até o final do ano em termos comerciais. E aí? Tem patrocínios incentivados, né? Tem patrocínios incentivados. O patrocínio da Enel, por exemplo, ele é incentivado e, na verdade, ele foi direcionado 100% para Saquarema. Então, a gente fez um processo de revitalização do nosso centro, a gente chama de CDV, né? Centro de Desenvolvimento do Vôlei, que é o nosso centro de treinamento. Ele completou 25 anos já. Ele precisava, né, desse retrofit, dessa modernização. E aí dividimos a obra em duas, né? Só foi possível por conta da chegada da Enel, e a gente entrega a propriedade de marketing para eles, enquanto a partida a gente consegue viabilizar com lei de incentivo, né, toda a reforma lá no nosso CT. Eu perguntei da verba incentivada porque, como vai chegando no fim do ano e pelo que me contaram, é quando empresas e até pessoas mais ricas estão ali planejando imposto de renda e tal, é o momento em que eles fazem patrocínios para já prever a dedução do imposto de renda do ano seguinte. Exatamente. Então, a hora é agora. O momento é agora, inclusive, até tem uma reunião com a Enel amanhã já tratando essa questão da renovação do contrato. Novembro, dezembro. Dezembro sendo o último o último mês do ano, é um mês que elas têm que fazer esse tipo de patrocínio. Então, isso está se aplicando também para as bettings. Na verdade, um ano muito difícil para eles, né? O primeiro ano depois da regulação. Pouquíssimas empresas deram lucro, mas as que deram podem usar o IR, da Lei Federal no investimento do esporte, o que reduz o investimento de verba própria de marketing, né, nos projetos. E nas modalidades, obviamente. E só para entender perfeitamente a questão do licenciamento das escolinhas, quem licencia? Eu sou um empresário, eu estou em Manaus, eu quero abrir uma escolinha de vôlei. Como é que ele vai ter o retorno em cima desse investimento? É diferente do modelo de franquia, tá? A franquia, você controla o negócio
desse franqueado, né? Que é o que a gente fazia lá, e eu liderei como diretor-geral da Time Forte, que é a master franquia do Flamengo, e agora eles estão escalando no mercado, né? Ganharam o Internacional de Porto Alegre, ganharam o Cruzeiro, né? E fazem um trabalho muito bem feito. Ali é controle total sobre o negócio do franqueado, né? É quase que uma sociedade, né? Na época da pandemia, inclusive, a empresa teve que subsidiar os caras porque estavam praticamente quebrando. Escolinha não tem EAD, né? A criança quer jogar bola com o seu amigo. Então, na pandemia, você imagina como é que foi. E é bem complicado. Então, não é esse nível, né, de envolvimento. O empresário ele paga lá o valor da anuidade, né, e ele vai fazer... na verdade, ele vai ter uma chancela ali da CBV, né, e a aplicação do método, com treinamento para o seu corpo de profissionais. Mas ele vai faturar basicamente com a mensalidade das venda crianças. de uniforme, mensalidade, evento, é algo que traz uma receita bastante interessante para as escolinhas, porque a criança, no final do dia, ela quer disputar. Ela vai treinando 3, 4 meses, tem que ter um evento. Ela tem que jogar contra uma outra escola e assim por diante, em qualquer modalidade. É isso que talvez seja o principal item de retenção numa escolinha. Então, é um projeto que começa mais simples, né, com a parceria junto à ESM. A ESM faz a comercialização também e faz o controle. Tem um software também que controla a questão da presença, né, dos alunos. Esses alunos entram para o nosso banco de dados, obviamente, os pais também. Como praticantes. E essa é uma vantagem do vôlei, é um esporte family and friends. Então, você meio que multiplica, né, aquele cadastro por um fator aí 1.5, 2, etc. E você vai enriquecendo cada vez mais, é o que a gente faz o tempo todo. E quantas escolinhas já estão abertas? Hoje são, se não me engano, eram 6, mas já pulou para quase 9. Eu tenho que atualizar esses dados. Tá. Mas já tem, por exemplo, interesse fora do Brasil. Um colégio em Londres, né, se mostrou que o vôlei não é nem tão forte na Inglaterra, mas se mostrou interessado. Então a gente tem um potencial, inclusive, de escalar a nível global. Chegamos às escolinhas e a essa estratégia que você acabou de explicar, de que em vez de direcionar todo o recurso e atenção para aquele alto rendimento, atletas que de um jeito ou de outro já estão formados e estão disputando as principais competições, você quis montar essa estrutura aqui embaixo de escolinha, de banco de dados, de e-commerce, de material esportivo. Agora, como é que isso aqui encaixa na história da Liga? Vamos lá, calma. Tem mais um item aí que eu estou ficando curioso. Para fechar, né, essa visão, né, esse projeto aí visionário que tem um potencial enorme de deixar um legado grande para o nosso vôlei ou marcar o início de uma nova era aí. Eu entendo que faltava o programa de relacionamento ali, né? O sócio-torcedor. Uma espécie de sócio-torcedor. E nós lançamos o Sou do Vôlei. O Sou do Vôlei está no ar, eu convido a todos a se cadastrar. Ali uma plataforma grátis, né, que é a comunidade do vôlei, onde a gente fala, né, diretamente com aqueles 500 e tantos mil que estão na nossa base de fãs e outros mais que cotidianamente se cadastram lá. O que acontece ali? Ali você tem um conteúdo exclusivo, né, que você só vê ali, inclusive na própria renovação com a Globo, a gente vai ter highlights exclusivos ali. A votação do melhor em quadra, o troféu Viva Vôlei, passa a acontecer lá na plataforma. O melhor do jogo, os cards vão estar lá. Você tem enquetes, você tem quiz, você tem um monte de coisa e tudo que você faz ali dentro, você pontua. Então é uma grande corrida ao ouro ali, onde com aqueles pontos que você vai acumulando, ou você faz um resgate mais simples, como por exemplo um ingresso de Superliga, um resgate médio, por exemplo, como uma camisa oficial da seleção, ou um resgate grande ao final de uma temporada, que você vai poder viver uma experiência como um atleta convocado da seleção. Nós vamos levar os 15 primeiros do ranking a Saquarema, ele ganha o uniforme completo, vão treinar lá com os nossos profissionais, vão dormir, vão se alimentar lá, vão viver uma experiência que o dinheiro não compra. Essa que é a ideia do Sou do Vôlei. E, obviamente, a gente vai evoluindo com esse programa, incorporando mais features ali dentro, né? Como, por exemplo, lá no futuro a gente já está conversando com a VBTV, né, com a Voleibol TV, que é o OTT em streaming da Federação Internacional, que passou também a ser um dos parceiros nossos de mídia, junto com o Grupo Globo, de ter a assinatura deles embarcada dentro do programa, e a gente vai juntando forças, né, além da rede de descontos e outras coisas mais. Então,
A gente ali, o que a gente está fazendo? Estamos trabalhando de um lado o praticante e do outro lado o consumidor, né? Que invariavelmente vai virar praticante. E a gente vai crescendo com esse bolo. Então, eu acredito que o nosso futuro, e eu não estou nem olhando para Los Angeles 38, olhando para Melbourne 32, etc., e dali por diante, é fazer o trabalho de baixo para cima. Né? A gente se consolidou muito no topo da pirâmide ao longo do tempo, com muitas vitórias, tanto na quadra quanto na praia. Mas a gente precisa agora se concentrar de novo na base da pirâmide. Fãs, consumidores, praticantes. Porque isso vai gerar, e aí esse é o processo estratégico, né? Isso vai gerar novos talentos que podem ser direcionados às federações, que por sua vez, a partir de determinados critérios, pode distribuir esses novos talentos aos clubes. A gente fortalece, né, tanto o Campeonato Brasileiro de Interclubes, o CBI, que a gente organiza, quanto o CBS, que é o Campeonato Brasileiro de Seleções, da onde surgem as convocações para a seleção de base. É de baixo para cima. Né? E aí tem sub-17, sub-19, sub-21, até chegar na principal. Então nós vamos percorrer agora o caminho inverso. É isso que eu tenho em termos estratégicos na visão da coisa, para que a gente possa se perpetuar, né, tanto na prática e no consumo da modalidade, quanto na questão dos pódios, né, das medalhas e manter a nossa tradição, que é uma tradição que já dura algumas décadas, né? Como é que isso chega na Superliga, né? Você vai perguntar. Eu tô quietinho aqui só esperando chegar essa parte da história. Então, feito isso... Porque eu acho, só para não parecer que eu tô aqui tirando sarro, não é isso, eu acho muito legal essa visão de baixo para cima, porque ela falta no futebol, que já é uma modalidade que tem praticantes de uma maneira quase espontânea, assim. Você não precisa fazer nada para fazer as pessoas jogarem bola, né? E o vôlei, assim, quando eu estava na escola, eu lembro que os esportes que se praticavam era futebol, handebol, basquete e vôlei, cada um para cada trimestre ali de quando eu estava na escola. Então o vôlei também ainda tem essa vantagem de fazer parte da grade de certa maneira, né? Mas assim, do ponto de vista da confederação, das federações e dos clubes, quanto mais você incentiva que as pessoas assistam, que são os fãs que você citou, consumam, que são os consumidores, e pratiquem, você aumenta o tamanho do mercado e a partir daí todo o resto vai funcionar, né? Porque se você tem mais gente nesses três tipos, você vai vender mais patrocínio, você vai ter mais direito de transmissão, você vai... Isso sem falar no projeto social, que já existe há muitos anos, o Viva Vôlei, que trabalha ali, patrocinado inclusive, tanto por governos quanto por empresas. E tem grandes empresas patrocinando, né? O Citigroup está patrocinando, a Supergasbras, a própria Enel, o Banco do Brasil. Tem várias empresas que patrocinam o Viva Vôlei, que é o trabalho social, né, de educação e socialização através do esporte, que não é a mais da CBV. Hoje ele tem uma independência, foi criado um instituto, ele tem um próprio CNPJ. A gente apoia ali, obviamente, e também, sempre que possível, eu ofereço, né, quando eu estou na minha prospecção de mercado, né, se uma empresa quer fazer o trabalho social, é diferente da escolinha, da Academia do Vôlei, porque ali é um projeto comercial, que a gente vai mapear também do mesmo jeito, né, e eventualmente vamos discutir com o licenciado a possibilidade de ter algumas vagas ali para a comunidade, isso é importante. Mas para mim, Rodrigo, essa é a essência de uma confederação. Não é necessariamente organizar, subsidiar, investir de uma forma absoluta, né, e enorme, vamos dizer assim, num campeonato brasileiro que se tornou um produto, né, um produto absolutamente interessante, onde existem, onde o mercado, por exemplo, olha como um potencial de negócio. Então, e não estou falando só da Superliga, eu estou falando também do CBVP, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. São dois produtos maduros, antigamente chamava Open, né? Open Banco do Brasil, de vôlei de praia, agora passou a ser CBVP, que é o Circuito Brasileiro. Também tem um potencial enorme, né? São dois produtos, são os dois campeonatos brasileiros, tanto na praia quanto na quadra, masculino e feminino. Aliás, o Brasil, eu acho que nem os Estados Unidos chega no nosso nível de ser tão competitivo em todos os gêneros, né? No masculino e no feminino, na praia e na quadra. A gente disputa tudo, né? Agora você vê a dupla da Suécia ou da Noruega é a número 1 do mundo. Mas o que mais que tem? O que mais de vôlei tem por lá? Não tem. Você só tem um expoente qualquer. A gente tem um universo muito mais amplo. Eu acho que nós chegamos num ponto de maturidade com esses dois produtos, né? Até pela visibilidade, até pelo retorno comprovado, né, que existe, até pelo interesse do próprio mercado, que a gente meio que, enquanto CBV, bateu no teto na capacidade de investimento.
E a Superliga custa muito caro, né? O CBVP também custa muito caro. E a gente entrega uma estrutura que nenhum país do mundo entrega. No nosso nível, ninguém entrega. Na praia, você deve estar acompanhando ali, a gente tem arenas para 2.000 pessoas, né? Tem aquele boulevard, né? São 5 quadras muitas vezes, 4 externas, uma principal, passando 5.000 pessoas por etapa ali dentro, rodando o país inteiro. Aquilo é um circo do voleibol. É igual o circo da Fórmula 1, a gente tem o circo do voleibol. Em altíssimo nível, obviamente é uma entrega para governos, para patrocinadores, obviamente que é, mas um nível altíssimo. Né, altíssimo, onde a gente entrega uma estrutura que nenhum lugar do mundo entrega, com passagem aérea, com hotel, com a uniformização do atleta, com alimentação, com tudo que você possa imaginar, com premiação, né, isso na praia. Na Superliga, né, e aí a gente pode entrar especificamente no nosso assunto aqui, no nosso tema, a gente precisa primeiro ter um entendimento do que se trata esse produto, né, e aí isso passa também por uma necessidade, eu acho que também é uma responsabilidade da confederação de prover ali uma questão educacional, desenvolvimento profissional de quem milita dentro do esporte. Não é só a área técnica. Já foi tempo que a Superliga tinha que olhar só para a área técnica. Não dá para um supervisor ser um profissional de educação física. Até dá para ser, mas ele precisa de um curso de gestão. Ele precisa entender, né, que produto é aquele, né? E em termos de marketing, em termos de governança, em termos de um monte de coisa. Aí a pergunta é a seguinte: os clubes estão olhando para isso? Eles estão dispostos a serem... E essas são questões que a gente tem procurado discutir com eles. Porque, além de tudo aquilo, né, que eu dei sequência, né, e realizei nesses 2 últimos anos, né, 2 anos e meio, tem um outro projeto, que seria o grande legado, que é o projeto da privatização, da entrada de investidores, né, de novos sócios, para que a gente possa evoluir ainda mais, além da própria capacidade da CBV, que meio que bateu no teto em termos do investimento que faz na Superliga, né, e na praia. Eu queria entender esse ponto. Quando você fala do investimento da CBV na Superliga, o que a CBV faz? Qual é o nível de dependência que a Superliga tem da CBV em termos de serviços, enfim, investimentos? Bom, toda a parte, a arbitragem é conosco. A parte de tecnologia, a gente fez agora um investimento de 3 milhões para ter o videocheck, que é o nosso VAR, em todos os jogos. Toda a parte nas finais de transporte aéreo, isso é caríssimo. A nossa conta de transporte aéreo é um negócio, são 25 mil passagens ano, o nosso universo. Então, na parte final da Superliga, as passagens conosco. Só um parênteses, eu fiz um episódio com o Emerson Appel do CBC, CBC, e ele explicou sobre como dinheiro de loterias são repassados e ajudam a custear essas passagens aéreas. O dinheiro que vem via CBC, ele é insuficiente para pagar as passagens? Não, ele é suficiente, né? E na verdade é um subsídio indireto. Porque o que acontece? Eu entrego propriedade de marketing para ele, que vale aquele valor, e ele entrega as passagens aéreas para os clubes. Por exemplo, é uma triangulação. Neste caso específico do CBC. Tanto na Superliga A quanto na Superliga B. Então é uma troca. Ao invés de eu ir no mercado vender, eu vendi para ele. Ao invés de ele me pagar direto, ele compra as passagens para os clubes. Mas é uma propriedade de marketing. Que eu deixei de vender, eu deixei de transformar em dinheiro, vamos dizer assim. E que o CBC pode vender? Não, ele usa... ele ocupa com a própria marca. Com a própria marca. Com o próprio nome. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, assim, os clubes são... A verdade é que os clubes são muito dependentes da CBV. Os clubes e os atletas do vôlei de praia também. Existe uma dependência muito alta. O repasse, que é uma outra discussão, né? Esse ano a gente introduziu a premiação dos clubes. E eu acho que a premiação foi um primeiro ano, né, que a gente conseguiu colocar em prática. Já era uma demanda antiga dos clubes. Mas eu acho que a premiação não deve ser somente pela performance. Pelo contrário. Senão você nunca vai fazer com que os últimos colocados e tal, ou quem fica no meio da tabela, consiga participar, mesmo ele tendo entregue, por exemplo, um espetáculo espetacular, né? Um espetáculo redundante isso, né? Um espetáculo maravilhoso em sua praça. Por que eu não posso premiar ele, por exemplo, em termos de governança, de ações de marketing, de transparência, de infraestrutura, que são todas questões que têm que ser discutidas no projeto. Aí eu te pergunto novamente, os clubes sabem disso? Poucos sabem. Essa é a grande verdade. A gente sabe por quê? Porque contratamos uma consultoria da Ernst Young há 3 anos atrás, né? Foi mapeado, pelo menos pode funcionar como um ponto de partida, e a gente já sabe
o que tem que ser feito. Agora, tem muitas questões para serem discutidas. Por exemplo, fair play financeiro. Você só poder gastar dentro daquilo que se arrecada. Outro, teto de gastos, né? Outra, ranqueamento. Dá para chegar, por exemplo, para um time como o Cruzeiro, por exemplo, que tem o Sada Cruzeiro, que tem um poderio financeiro, né, de contratação, de tudo, de infraestrutura, de premiação, etc. e tal, e dizer para ele que ele só pode ter 2 atletas de seleção, ele está disposto? Essas são questões que, na verdade, tornam a coisa muito mais complexa do que se pode imaginar. E mais do que isso, qualquer investidor que queira entrar, né, nesse negócio, e aí talvez o grande benchmark nosso seja o spin-off que foi feito da Federação Internacional, criando a Volleyball World e transferindo para a Volleyball World todas as possibilidades de negociação, de comercialização de direitos, né, de marketing e tudo mais. Talvez seja o grande benchmark. A gente precisa entender que modelo vai ser. Ali, no caso deles, tem um fundo de investimento chamado CVC Partners, que tem 67% mantém a Federação Internacional, 33% é da CVC Partners. É um modelo que eles criaram ali. Agora, na nossa realidade aqui, qual é a estrutura societária? Nós temos que discutir isso. É uma SA? É uma SPE? É uma limitada? Como é que os clubes, vamos lá, os 24 clubes da Série A, né, 12 da masculina e 12 da feminina, esses caras formam um bloco, né? Ou eles vão ser representados pela CBV, né? Na distribuição, entrando, né, um agente externo do mercado, por exemplo. Algumas empresas, alguns grupos já manifestaram interesse. E quando surgiu aquela história da XP, e a gente foi entender depois, né, o que tinha sido, numa reunião que o pessoal da XP foi lá na nossa sede, e amanhã eu vou ter inclusive uma nova rodada com eles aqui em São Paulo, a proposta deles, eles viam ali um potencial. É que o negócio foi mal comunicado, na verdade, tá? A intenção, o propósito é ótimo. A gente está alinhado com os clubes. Inclusive, na plenária lá, que aconteceu esse ano, todo o início da Superliga a gente faz a plenária, nós dissemos para os clubes, todos os representantes dos clubes estavam lá, que haviam grupos, né, interessados no investimento da Superliga, né? Uma eventual participação onde, por exemplo, a criação de uma empresa com a CBV entrando como sócia e os clubes também, obviamente, aí representados ou de forma independente, estava acontecendo. Então, não só a questão da XP, e a XP não vai fazer proposta nenhuma, porque a XP nos procurou, foi a divisão de investimentos, não a de participações, não é a de equity. Isso, a XP é a corretora. Corretora. Ela vai buscar investidores. O que ela vai fazer é o seguinte, ela vai aproximar a carteira de investidores que ela tem e que tem uma adequação ao projeto. Só que o projeto quem tem somos nós. E que precisa ser discutido com os clubes, obviamente. Mas a gente tem um ponto de partida, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, o desequilíbrio, né, e a falta de padronização é muito grande. As realidades são muito diferentes dos clubes. Vou dar outro exemplo, a questão de infraestrutura. Tem ginásio que não tem internet. Como é que você roda qualquer coisa no mundo moderno sem uma internet de altíssima qualidade? Inclusive streaming, para transmissão. Então, a gente, eventualmente, tem que fazer algum investimento adicional, alguma coisa de redundância, etc. Vestiários, acesso, exploração, linhas de receita. Esses clubes podem fazer isso? Muitos não podem, porque tem um acordo com a prefeitura cede o ginásio, e em contrapartida ele tem que abrir para a população. Ele não consegue fazer receita com ingresso, com A e B, com estacionamento, com hospitalidade. E aí? Esse pessoal está pronto, entendeu? É muita coisa que a gente precisa discutir. Então não é tão simples quanto parece. Vai cair do céu aqui, né, um investidor anjo que vai distribuir aqui 4 milhões para cada clube. Como é que você vai gastar essa grana? Quando você vai para a La Liga, por exemplo, você tem lá uma divisão. 70% vai para infraestrutura, 10% vai para a dívida, enfim. Uhum. Tudo isso tem que ser discutido. E tudo isso está dentro de um projeto que é muito mais amplo que aquilo que o grupo como um todo, que quer fazer, e nós também, e a gente está 100% alinhado nisso, né, precisa debater. Eu acho que chegou o momento da gente fazer isso. Então, a gente está procurando se organizar com eles, inclusive, né? Nunca houve da nossa parte uma ideia de ruptura nenhuma, e deles também não. Na última reunião que nós tivemos, eles disseram, o negócio foi mal conduzido ali e tal, mas que na realidade, como foi o que eu te falei, a XP, ela viu uma oportunidade de apresentar, de fazer o roadshow.
e apresentar a carteira de possíveis investidores ao projeto. E o projeto é a hora da gente consolidar ele nesse momento. Tá, deixa eu entender a história, voltar um pouquinho. Da primeira parte toda da sua explicação, o que eu entendo aqui, e não foram as palavras que você usou, você foi muito mais gentil do que isso, os clubes eles precisam aprender a gerir o próprio campeonato, porque o campeonato requer mais recursos, requer investimentos, e a CBV não pode fazer isso o tempo inteiro sozinha. Então seria útil neste cenário que houvesse uma liga de clubes para organizar o campeonato. E nesse sentido, eu já acho a história curiosa, porque em todas as disputas de clubes, ligas e confederações que eu já vi, geralmente a confederação, e isso está mais no ambiente do futebol, a confederação não quer perder o controle, ela não quer perder controle sobre calendários, sobre questões comerciais, etc, etc. O que está me parecendo do que você está dizendo é que a CBV gostaria que tivesse uma liga. Sim. Sim. Isso, na verdade, já vem sendo conduzido desde a minha chegada. Era algo um pouco mais interno nosso, sigiloso, mas com a anuência do presidente Radamés. Inclusive, o próprio presidente Radamés esteve no Maquinistas falando sobre isso. A gente tem conversado isso com os clubes. Talvez os clubes estejam mais ansiosos, né? Ok, mas eu acho que tudo tem seu tempo. E eu acho que a gente chegou no momento bom. O momento é ótimo agora para a gente realmente se organizar, CBV e clubes, ouvir o mercado investidor que está interessado, precisa se aprofundar na questão de valuation, a gente sabe quanto é que custa. Agora, a gente sabe quanto é que, de fato, a gente tem o potencial de arrecadar, e vai passar por todas essas linhas de receita, por todos esses bloqueios e dificuldades que alguns clubes têm, né? Como é que você vai fazer uma liga centralizada, onde você tem a possibilidade de venda de patrocínio que todos vão se beneficiar, específicos daquele produto, que não se misturam com os patrocinadores da CBV, isso é importante. Né? Essa é uma reclamação dos clubes. Né? Como é que é isso? Quanto do patrocínio do Banco do Brasil está indo para a Superliga? A gente contabilmente tem isso, mas é muito difícil para uma confederação que é uma entidade sem fins lucrativos, né? São coisas meio incompatíveis. Você precisa dar vida, né, e autonomia para um produto como esse, que tem esse potencial, para que a gente possa discutir isso com esse possível investidor e ter o controle financeiro, transformando o produto em negócio, de fato. Tá. E aí tem alguns grupos interessados. Mas um ponto que eu queria que ficasse claro é quem está coordenando essa conversa e indo atrás do investidor é a CBV ou tem um grupo de 5 clubes, se eu não me engano, porque eu lembro que o Demetrio Vecchioli, repórter aqui do Sport Insider, já saiu, mas ele fez uma reportagem muito boa sobre esse assunto. Ele contou ali que tinha uma comissão de 5 clubes, ele cita os clubes nessa reportagem. Quem que foi atrás dos investidores? Quem é que está coordenando essa conversa? É a CBV? São os clubes? Somos nós, a CBV. Né? A gente tem o projeto ali contratado da consultoria, que obviamente precisa ser atualizado, etc. Essa questão do valuation na parte financeira, do business plan também precisa evoluir. A gente já tem um caminho ali. Mas nós ainda não nos organizamos, né, de fato, com esse bloco dos clubes, e agora que a gente começa, esse ano que a gente começa a fazer isso, a partir da comissão dos clubes. Existe uma comissão instituída dos clubes, que representam os 24. E é com eles que a gente faz. Agora, se existem outras comissões e tal... Não, tudo bem. Não sei. Mas essa comissão que eu citei, que tem esses 5 ou 6 clubes, eu não lembro os nomes agora, é disso que se trata. Sim, assim, não são dois movimentos. Não. Uma coisa só. Tá. E a gente está nesse caminho, né, de união para entender qual é esse apetite do mercado, né, dessas empresas, né, e existem alguns grupos, óbvio, e tem grupos até dentro de casa, que é no caso da nosso parceiro de mídia, a Globo com a Volleyball World, né, através da VBTV, mas a Globo Partners também está interessada em discutir isso e já está fazendo isso, para entender se ela também coloca uma proposta, e nós vamos discutir com a comissão de clubes o que for melhor para a Superliga. Mas tem muito, e aí eu repito, tem muitas questões que a gente precisa diagnosticar em relação às realidades dos clubes, né? Se é possível fazer isso e como nós vamos fazer. E a Superliga B, por exemplo, que hoje a gente tem acesso e decesso da Superliga B. Será que a Superliga A, por exemplo, não tem que ter mais de 12 clubes e a Superliga B se transformar numa liga de desenvolvimento? Não sei.
São muitas respostas que a gente precisa procurar encontrar juntos, né? E aí, para a gente, a interlocução é com a comissão de clubes. E aí você citou a XP, eu já entendi, só vou recapitular o que você disse. A XP está entrando para participar desse negócio como uma corretora de investimentos. Eles não gostam de que chame eles de corretora, mas eu estou chamando aqui. Pode jogar culpa em mim. E eles vão ao mercado, captam investimento, vêm aqui e compram um percentual de receitas futuras, de direitos comerciais, para sentar à mesa e serem sócios do vôlei, né? De uma eventual liga de clubes. Esse investidor ainda não existe. O que a XP está fazendo é chegar aos clubes e a CBV e dizer, olha, eu vejo o potencial de captar aqui 60 milhões, 80 milhões, um valor dessa ordem, e esse dinheiro a gente compraria essas propriedades comerciais. Se vocês estiverem embarcados, agora a gente vai ao mercado para captar o dinheiro. Basicamente o processo está nesse ponto. É isso aí. No caso da XP, tá? Sim, sim. Agora, no caso de outros grupos, né, que mostraram interesse, como a própria Globo Ventures que eu citei aqui, como a própria IMG em algum momento lá atrás, como a própria CVC Partners, né, que é sócia lá da Volleyball World, e também a Live Mode. Né? São grupos interessados e que a gente já vem conversando há algum tempo. Só que, de novo, o projeto em si, né, precisa ainda ser mais solidificado em termos, né, de fundação, de fundamentos, de características, etc. E isso, inevitavelmente, precisa ser feito com a participação dos clubes. O que você está dizendo, basicamente, é que não tem como tratar de uma venda de uma parte do negócio hoje se você não sabe sequer o que é o negócio, né? Exatamente. Porque os clubes têm ainda questões de infraestrutura, de tecnologia, de controle tudo, de financeiro, marketing, de compliance, publicação de balanço, Exato. Enfim, então, tem muitos itens. Se essa estrutura não está pronta, como é que você vai vender já uma parte dela? E aí, qual é o próximo passo? Até você está em São Paulo para conversar. No momento que esse episódio for ao ar, você já vai ter voltado ao Rio de Janeiro, então vai estar tranquilo. Mas qual que é o próximo passo agora? É juntar com os clubes e trabalhar nessa estrutura. A gente estabeleceu uma data, que era a última sexta-feira passada, né, do dia 7, para receber as cartas, né, de grupos formalizados, dos grupos interessados nesse investimento, para que a gente pudesse analisar junto com os clubes, sempre junto com os clubes, o que chegou. E aí, a partir disso, fazer o dever de casa da lapidação desse projeto, né, para poder voltar para esse mercado. Então, nesse momento, a gente recebeu novamente, né, foi ratificado o interesse de Live Mode de Globo Ventures. A XP, a reunião amanhã, mas para entender qual vai ser a dinâmica aí dessa, vamos dizer assim, dessa corretagem, né, de aproximar a carteira deles com um possível projeto. Existe um outro grupo também interessado, que você deve conhecer também, do Pedro Oliveira, o Outfield, que eu vou bater um papo com ele. Já bati um papo com ele na semana passada. O momento agora são esses grupos interessados, né, no investimento no projeto, mas a gente tem que solidificar o projeto. Tá. E tem cronograma para isso acontecer? Rodrigo, eu espero, se a gente conseguir, porque assim, a gente tem mais de meio caminho andado, né, com as informações que nós temos, com o trabalho que foi entregue pela Ernst Young lá atrás. Claro que tem uma outra parte importante, a parte financeira, a parte econômica, que vai projetar todas as receitas. Essas receitas projetadas, elas dependem também, por exemplo, de todos os clubes terem LED na quadra, porque você tem que ter uma outra dinâmica de programação. Se você tem o estático lá, você limitou a tua capacidade de vender. Já na renovação agora com a Globo, a gente teve alguns avanços comerciais importantes, como, por exemplo, o insert da marca In-Name Rights, que a gente ainda não vendeu porque está em aberto ainda, mas, por exemplo, na escalação, no placar, né, em alguns momentos do jogo. Isso é uma novidade absoluta. Você trabalhou na Globo há muito tempo, você sabe o quanto é difícil, né, a gente conseguir essas coisas, e conseguimos esse ano. Eles estão com esse espírito, né, de parceria muito forte, e a gente também acabou optando por eles pelo próprio projeto da GTV, né, que a gente entende que vai dar muito certo, como o próprio Casé já deu, né? E então, assim, esse é um processo que eu acho que não tem mais volta, né? Ele vai acontecer naturalmente, e nós vamos ver ali quem é que tem mais adequação àquilo que é a nossa realidade ali, para que a gente possa padronizar. Eu não sei até que ponto padronizar de fato, mas tentar evitar a espanholização, por exemplo, né?
daquela coisa de você ter sempre 2 clubes, no masculino e no feminino, ou 3 ou 4, apenas esse só chegando, e a coisa concentrada, porque aí o público começa a perder interesse, a própria TV já não começa a não atender como deveria, e isso acaba impactando a cadeia como um todo, né, do ponto de vista comercial também, porque os patrocinadores também acabam se cansando. Então, a gente precisa criar novas propriedades, a gente precisa criar mais condições, mais estrutura. A gente tem que discutir com os clubes, por exemplo, o investimento em categorias de base, discutir com os clubes o investimento em escolinhas, por exemplo, na comunidade, né? E aí convergir por projetos nesse pensamento mais amplo, entendeu? Então, é complexo, não é tão simples. Mas eu acho que se a gente fizer um bom dever de casa, focado, né, a partir da virada desse ano, e essa é a nossa intenção, né, junto com os clubes, o tempo inteiro junto com eles, a gente precisa dessa união muito forte e, mais do que isso, do entendimento do que se trata. Nós estamos mudando de uma competição que tinha um viés mais técnico para um negócio com fins lucrativos, onde a CBV vai ser sócia junto com eles, né, e outros investidores vão colocar ali um recurso para poder ter o retorno sobre esse investimento em algum momento. Então, é esse entendimento, essa virada de chave, de mindset que precisa acontecer. Mas eu acho que tem chance da próxima temporada, já, que começa só em novembro do ano que vem, a gente ter um modelo diferente. Ou pelo menos um primeiro modelo diferente e a gente traçar um plano de evolução progressivo. Muito bem. Deu para entender direitinho essa história. E não só, né, mas também passar pelo trabalho que você está fazendo no marketing, no comercial, nos novos negócios da CBV, que eu espero que funcionem, porque essa estruturação de baixo para cima é o tipo de trabalho que no esporte é difícil de executar. Eu sei que entre a gente que está no mercado há muito tempo, as pessoas falam, pô, tem que ser assim, tem que ser assado, mas botar a mão na massa e fazer é difícil. Então, espero que dê certo. Obrigado, a gente tem essa visão, esse primeiro compromisso, né, com o voleibol, com o desenvolvimento permanente. Isso é o compromisso do presidente, de todos os diretores lá, além de mim, obviamente. Eu acho que a gente está no caminho certo. E, para mim, realmente a palavra de ordem aí é esse legado, né, que inaugura e talvez projete aí o nosso futuro, né, enquanto segundo esporte do país. Na verdade, entre as mulheres é o primeiro, né? E entre os homens, também o primeiro, se a gente considerar que o futebol é uma religião. Eu já ouvi essa definição. Tira o futebol da conta e agora vamos falar dos esportes. É isso aí. Muito bem. Henrique Neto, diretor da CBV, obrigado pela participação aqui no nosso videocast. Se você gosta de saber mais dos negócios do esporte, e do esporte, não só do futebol, mas do vôlei, do basquete, do surf, enfim, todos os esportes que a gente já abordou aqui na N Sports, você pode também assinar nossa newsletter, sportinsider.com.br. A gente volta na próxima semana. Tchau!